Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, e vamos, nesse momento, para a nossa segunda lição do trimestre. Vejamos bem, nós temos como título Largada da Missão. A gente está se baseando no Evangelho de Lucas. Lucas, aquele que foi chamado carinhosamente, de amado médico ou o médico amado. O nosso texto bíblico se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 32. Digo o nosso texto áureo. E nos diz assim neste versículo: E maravilhavam-se da doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ou seja, Jesus ensinava com autoridade. A autoridade de Jesus estava justamente na sua própria vida, uma maneira simples de viver e, ao mesmo tempo, de uma forma muito coerente com a sua pessoa, com a sua obra, bem como com a sua própria missão. E quando a gente fala sobre missão, eu queria salientar aqui o seguinte: veja bem, quando se fala em missão, a gente observa que a missão é tridimensional. Existe a missão para com Deus, que vai envolver esse relacionamento contínuo com o Pai Celestial e, por sua vez, com as demais pessoas da Santíssima Trindade, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vai haver a comunhão, a adoração, entre outros elementos desta missão para com Deus. Tem a missão para consigo mesma, porque a igreja ela é um lugar onde há ensino, um lugar onde há administração, exortação, diaconia, isto é, serviço cristão. E, além disto, nós vamos observar que a terceira faceta desta missão tridimensional é a missão para com o mundo, nessa tarefa de socorrer os necessitados e também pregar o Evangelho, dito de outra maneira, fazer missões e evangelismo. Dito isto, a gente pode fazer a leitura de alguns trechos da revista que estamos utilizando. O autor começa dizendo o seguinte: uma das questões mais importantes, digo, mais urgentes do nosso tempo é esta: a palavra de Deus para hoje. Eu quero então aqui fazer o destaque. A palavra de Deus para hoje. Isso é importante por causa de que a palavra de Deus, ela é norteadora. É a palavra de Deus que vai instruir o povo, é a palavra de Deus que vai dar direção, rumo ao mesmo povo, o povo de Deus, o povo que foi escolhido para ser separado, para ser santo. E quando falo ser santo, não é viver de uma forma alienada. A igreja, de uma certa forma, ela deveria estar à frente no seu tempo. Em que sentido? Ela deveria estar sempre na vanguarda. Mas, às vezes, a igreja ela se esconde por trás de uma tradição, por exemplo, de uma forma um tanto, pelo menos, proferida como conservadora para, vou dizer assim, não assumir a sua responsabilidade para o seu próprio tempo, para a sua geração. É importante que tenhamos um olhar, vou dizer assim, no horizonte, tendo, claro, a Bíblia como palavra de Deus para nos direcionar e, inclusive, influenciar esses nossos olhos. Dito isto, a gente vai mencionar aqui, porque a palavra de Deus, ela sim existe e há para hoje,
Quando eu menciono palavra de Deus, eu incluo tão somente a Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia como única regra de fé e prática. Eu, particularmente, não adoto outras revelações, por mais legítimas que pareçam ser, mas que estão contidas fora das Escrituras Sagradas. Até porque, desde pequeno, eu aprendi que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Naturalmente, eu não adoro, não idolatro o livro, mas, sem dúvida alguma, o tenho como revelação final e completa da parte de Deus. Tudo aquilo que Deus desejou intencionar transmitir para os homens, o fez através dos escritores que foram movidos ou conduzidos pelo Espírito Santo, pelo tenor da Escritura Sagrada, que é a sua mensagem que foi inspirada, e certamente isto está devidamente registrado na palavra de Deus. O autor, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele vai dizer e numa referência à pessoa divina, que ele nos fala por meio de sua palavra. Destaquei aqui nessa cor amarela. E é interessante que havia passado mais ou menos 400 anos com um silêncio completo da parte de Deus. Deus não falara durante esse período através dos profetas. Imagine só a angústia do povo naquele momento do Antigo Testamento. 400 anos de silêncio completo. E, de repente, diz a palavra de Deus por meio do evangelista Lucas, dizendo o seguinte, que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, depois de 400 anos. E o profeta João é tido como o último profeta da antiga aliança, para que você tenha uma ideia. Vamos falar um pouquinho mais sobre João mais à frente. O autor, eu quero destacar tudo isso aqui, e vou fazer a leitura caso você tenha dificuldade, se porventura estiver utilizando um celular. Sempre que formos confrontados com uma questão sobre a conduta cristã, devemos aplicar o ensinamento da Bíblia. Neste tempo de severas polarizações, precisamos afirmar contundentemente que o comportamento do próximo não é o nosso padrão. Já temos um padrão, a Bíblia, a palavra de Deus. Note bem, muita gente sincera, temente a Deus, olha para o lado e acha que a vida de A ou B é padrão para a sua vida, quando na verdade não é. O padrão a gente vai extrair da palavra de Deus. E por isso que nós precisamos ler de uma forma que a gente venha entendê-la, ler de maneira atenciosa, cuidadosa, estudar, extrair, portanto, os seus ensinos, mas não é, resumir nisto. A gente precisa também fazer a nossa meditação, que deve ser diária, em relação à palavra de Deus, bem como realizar as nossas pesquisas bíblicas, porque a gente precisa de uma leitura sistemática, um estudo criterioso, a gente precisa de pessoas comprometidas com a palavra de Deus, porque desta maneira estaremos honrando, sem dúvida alguma, o Deus da palavra. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse profeta extraordinário chamado João o Batista. Algumas vezes no Novo Testamento, ele é chamado João, aquele que batiza, ou simplesmente João, o batizador. Isto indica que o fato dele batizar, vou dizer assim, chamava a atenção. A ênfase é naquele ato de imergir as pessoas em água. Por causa de quê? A gente vai aprender
que naquele período na Palestina não era comum fazer ou realizar o rito batismal para os judeus, porque os judeus, naquele momento, não se batizavam, porque o batismo tinha pelo menos duas sinalizações. Primeiro, que mostrava que através do rito batismal, por meio da água, purificava a pessoa e cá entre nós. Os judeus não precisavam ser purificados, afinal de contas, eles eram da descendência de Abraão, o pai da fé, por exemplo, e eles tinham, então, esse recurso para os gentios, as pessoas que adentravam para a religião judaica e que deveriam ser purificados porque havia um entendimento, uma compreensão de que os gentios eram considerados impuros de uma forma cerimonial e eles precisavam sim passar pelo batismo para indicar que era um ato de purificação. Mas sempre o batismo foi, antes de tudo, um rito de iniciação. Para se fazer parte de qualquer religião, por exemplo, judaica, o gentio ele precisava submeter-se porque o batismo era a porta de entrada para a religião judaica, a religião escolhida pelo gentio. Da mesma forma, de uma forma, digamos assim, universal, o batismo indica sempre esse rito de iniciação. Até por causa de que o vocábulo batizar, ele indica a primeira experiência religiosa, independente da confissão, que é judaica, cristã e assim por diante. Dito isto, é importante salientar que havia sim alguns judeus extremistas que se batizavam e realizavam o rito, mas, como eu disse, eram alguns casos à parte, porque eles se batizavam para que as pessoas, vou dizer, identificassem com aquela comunidade. Mas, de uma forma geral, os judeus não se batizavam. Esta é a informação que nós temos quando analisamos a história. E não é à toa que causava uma certa estranheza João Batista solicitar que os judeus viessem se batizar para quê? Visando o arrependimento, porque o propósito daquele batismo era justamente o arrependimento, porque o arrependimento iria preparar o coração dos judeus para a vinda do Messias. Quando um rei, por exemplo, adentrava aquela região, o arauto ia na frente falando que o rei estava próximo, estava chegando. E o que as pessoas faziam? Colocava a sua roupa melhor que tinha, aquela roupa de gala, como a gente costuma dizer, enfeitava suas casas e até mesmo o local por onde o monarca passaria. Havia toda essa preparação, a gente observa, para receber um rei. Da mesma forma, através da pregação da parte de Deus, através de João Batista, estaria pregando o Evangelho, anunciando essa notícia maravilhosa de que o Messias estava às portas, batendo e se aproximando, e por isso havia uma necessidade de um preparativo. E qual era a preparação necessária? O arrependimento. O povo precisava se arrepender para recepcionar o Messias na pessoa de Cristo Jesus. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Quando fala aqui no deserto, a gente não precisa imaginar e tentar associar com uma região completamente arenosa, uma região, conforme nós concebemos em nossa mente, como o deserto do Saara. Você não vê nada, a não ser o que? Areia e mais areia, aqueles montes de areia. Não é isso, não. A ideia aqui era uma região pouco habitada, um tanto desolada, com poucas pessoas. E as pessoas, as multidões, inclusive alguns grupos de fariseus e saduceus, eles vinham até João para ouvir o que ele tinha a dizer. Detalhe:
Da parte dos fariseus e saduceus, o próprio João alertou e chamou a atenção deles, dizendo o seguinte: que eles deveriam evidenciar frutos dignos de arrependimento. E tem alguns termos bem, vou dizer, pesados na época. Imagine só, para nós hoje já chega a ser um tanto forte, raça de víboras, chamando de serpentes, entre outras coisas, por conta do comportamento, eu vou dizer assim, nada condizente com aquela chamada ao arrependimento. Porque eles precisavam não apenas se submeter ao rito batismal para o arrependimento, mas evidenciar no seu interior, mediante o seu comportamento, tal arrependimento. Por quê? Quando a gente fala em arrependimento, a gente até lembra aquela palavrinha grega chamada metanoia, que é mudança de mente. Sim, é verdade, é mudança de mente. A gente não pode dizer o contrário. Quando a pessoa muda, ela se arrepende e, portanto, está evidenciado este tipo de arrependimento. Mas curioso que, como eles eram judeus, e eles também faziam uso tanto do aramaico quanto do hebraico, e eles tinham aquela conotação do arrependimento na língua hebraica. Porque na língua hebraica, arrependimento, a ideia de voltar, retornar. Por causa de quê? Quando a pessoa ela se arrepende, essa mudança de mente, ela se volta para Deus. Até então, ela estava dando as costas para Deus e agora ela se volta a esse retorno para o Deus como Criador e, naturalmente, sustentador, Senhor, entre outras coisas. Vamos prosseguir aqui, dizendo aqui o seguinte. O perfil profético de João Batista era como o de Elias. Ele não era Elias, é verdade, mas veio no poder de Elias. Isso foi dito até mesmo pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Agora, algo que me chama a atenção é que ele vai arrancar dos lábios de Jesus um elogio tão grande, porque não houve, olha, gente, um homem da envergadura, digamos assim, de João o Batista, até o dia de hoje, disse Jesus, mas João sequer realizou um milagre, não é registrado sequer um milagre em nome de João. A mensagem dele foi firme, contundente, pertinente, é verdade, mas ainda assim ele não realizou milagre. E ele não era um profeta que as pessoas hoje em dia concebem. Acha que profeta é aquele que vai predizer o futuro, vai ser um vidente, etc e tal. Nada disso. Ele era um profeta em sua essência, na essência do termo, porque o profeta é aquele que se torna como um porta-voz, é a boca de Deus, é aquele que anuncia a palavra de Deus, e esta veio, inclusive, para João, conforme o versículo 2 do capítulo 3 que eu fiz a leitura. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele vai aparecer lá no deserto, e algo que me chama atenção dentro do perfil de João Batista, eu vou destacar aqui mais uma vez o termo João Batista, lembrando que Batista não é sobrenome, não é um segundo nome, por exemplo, meu nome é Gustavo Luiz, é um nome composto, mas não era João Batista, mas ele era João Batista, é um apelido, porque, como eu disse, a ideia é João o Batizador ou aquele que batiza. E esse João, o Batista, ele foi uma voz que clamou no deserto, cumprindo assim a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3 até o 5. Algo que me chama a atenção nele é a humildade. Foi justamente João Batista que disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Note que há uma inversão nos discípulos de Jesus atualmente. As pessoas falam assim: não, é importante que Jesus cresça, apareça, mas na verdade a gente vê uma tentativa e um esforço para que
a pessoa fique em evidência, a pessoa seja reconhecida, a pessoa seja até mesmo enaltecida, seja alguém renomado, quando não uma pessoa famosa. Ora, a gente precisa entender que o mais importante é que Jesus apareça e que nós estejamos de uma forma oculta realizando o nosso trabalho. E João Batista era tão, mas tão humilde, que ele disse que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Quem conhece um pouquinho o cenário daquele período da Palestina, sabia que todo aluno ele não pagava para ter aula com o seu professor, no sentido de rabino, seus mestres, etc. e tal. Mas o que acontecia? Não pagava a aula, mas ele precisava prestar serviço. Agora, tinha algo que o aluno não fazia, era justamente limpar os sapatos ou as sandálias do seu professor, do seu mestre, porque era algo tido como humilhante demais. Até porque as estradas eram poeirentas e apenas, por dizer assim, um escravo, por exemplo, poderia fazer tal serviço de limpeza das sandálias de uma pessoa. Era algo realmente, assim, era algo rebaixado, seria algo assim humilhante. Agora, João Batista, ele fala, olha, eu não sou digno de desatar sequer as sandálias de Jesus. Tamanha humildade. Alguém já disse que humildade não se fala, humildade se vive. Quando alguém começa a dizer, eu sou muito humilde, já foi-se embora a humildade há muito tempo. Mas vamos prosseguir porque tem aqui ainda sobre o batismo de Jesus, já foi aqui ratificado o senso de humildade sem tamanho da parte de João. Eu vou aqui apenas destacar esta informação que se encontra. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Que frase! A gente pode ficar o dia inteiro pensando, meditando, remoendo sobre esta frase que tem muito, mas muito mesmo, a ser, vou dizer assim, digerido e assimilado na nossa mente e no nosso coração. Mas vamos prosseguir. Jesus ele foi tentado a desistir de sua missão. A gente sabe perfeitamente que Jesus não veio para condenar o homem, ele veio para salvar, porque o homem já se encontrava no estado de condenação. Esta é a grande verdade. Mas após o seu batismo, ele foi batizado, e é interessante que no batismo de Jesus a gente vê as três pessoas da Trindade de uma forma muito clara. Deus, o Pai, através de sua voz, dizendo que este era quem ele tinha prazer, não é? Uma referência ao Filho. A gente vê o Espírito Santo descendo como forma corpórea sobre Jesus e a gente vai ver a própria pessoa de Cristo. É um dos textos mais claros que coloca, vou dizer assim, a Trindade de uma forma assim, muito patente diante, portanto, dos nossos olhos. Mas detalhe à parte da Trindade, após o batismo, Lucas vai registrar, depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba e uma voz disse do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus sai depois para o das águas e ele vai para o deserto. Ele é conduzido ou levado pelo Espírito Santo para ser, vou dizer assim, entre aspas, testados. Por quê? O Espírito Santo de Deus não leva ninguém a ser tentado. Deus ninguém tenta.
Mas houve uma tentação, não houve? Sim, houve a tentação por parte de quem? Do diabo ou de Satanás. Aí sim, ele é o acusador. Ele é osso duro de roer, já está condenado, mas mesmo assim não se dá por satisfeito e quer, vou dizer assim, infernizar a vida de outrem. E não é diferente com a pessoa de Jesus. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Agora, deserto aí é uma região realmente deserta, vou dizer mais deserta para ser tentado. Aí o que acontece? Tem aquelas facetas da tentação, e o autor vai dizer que a finalidade, para ele prevalecer, ó, deixa eu ver aqui, mas para quê? Pergunta, por que Jesus foi levado para ser tentado, né? Eu coloco sempre que Jesus foi testado. Eu acho muito melhor para que a gente venha compreender nesse sentido. Mas o autor prossegue, para ele prevalecer onde Adão havia falhado. A queda do homem se deu na queda de Adão, o representante da humanidade, quando ele cedeu à tentação do diabo. Assim começou o pecado, e do mesmo modo agora Jesus, como segundo Adão, resistiu à tentação do diabo e prestou à a obediência perfeita a Deus. Isto é o que nós temos aqui na revista. Eu não discuto, mas eu gostaria de trazer um fato, não sei se você está ouvindo que tem essa ciência, mas se não tiver, terá agora. Eu penso que dentro da tentação, o barco do diabo, e dentro desse teste, e por isso que eu insisti nesse teste, esse teste que Jesus foi submetido, e ele foi realmente aprovado, ele passou no teste. Eu penso que, por mais que tenha essa relação, sim, direta com a queda do homem, né, relacionada a Adão, e sendo ele o segundo Adão, etc e tal, mas eu tenho em mente algo que está atrelado lá no Antigo Testamento e eu compartilho agora com vocês. Quando a gente olha o Antigo Testamento, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, em Êxodo capítulo 4, por exemplo, lá no versículo 22, vai dizer que Deus tem um filho, um filho. E quem é o filho de Deus no Antigo Testamento? Israel. Isso mesmo. O povo de Israel é o filho de Deus. Deus só tem um filho, a nação de Israel. É por isso que quando lá João vai falando que a todos aqueles que creram no nome de Jesus, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é um ensino novo. Como assim se tornar filho de Deus individualmente como pessoas, se o povo de Israel é o filho de Deus? Era um ensino, vou dizer assim, novo para a época. A gente hoje já está acostumado, mas não era tão fácil assim digerir e engolir certas coisas, porque era um choque realmente religioso e cultural. Era um tanto diferente. Porque, como eu disse, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito, disse o Senhor. Então, no Antigo Testamento, quem é o filho de Deus? O povo de Israel. Quando falo que eu faço, quando me deparo com a tentação de Jesus no deserto, eu faço o paralelo com esse texto de Êxodo 4, 22, tendo em mente que quem era o povo, de fato, que quem era o filho de Deus, no singular, era Israel. Mas o que isso quer mostrar? Ora, assim como Israel, como filho de Deus, o primogênito, no deserto, durante 40 anos, foi tentado, Jesus, como é apresentado pelo evangelista, como filho unigênito do Pai, é também testado
no deserto. O lugar é o mesmo, deserto. Essa região desértica. Aqui 40 anos, aqui com Jesus 40 dias. E, portanto, esse paralelo, né, vou dizer assim, está sempre assim, se encaixando. Por isso que eu gosto dessa comparação. E, em resumo, é o seguinte: Jesus, ele foi testado, assim como Israel, como filho de Deus, no Antigo Testamento foi no deserto, antes foi no deserto, mas Jesus foi o filho que Israel não foi. Por causa de quê? Israel cheio de altos e baixos, ora obedece, ora desobedece, portanto havia julgamento, havia juízo divino, havia ira divina sobre o povo, havia arrependimento, Deus era misericordioso e restaurava, e assim por diante. A gente sabe toda a história de Israel. Mas Jesus não. Jesus, ele é testado durante 40 dias e 40 noites, ele passa nesse teste, ele é o filho que Israel não foi, porque ele foi obediente, e não apenas nisto, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu faço esse paralelo porque talvez alguns poucos desconheçam essa informação que para mim é valiosa. E já a explicação que o autor colocou aqui certamente está tranquila, se encaixa perfeitamente, mas eu só queria, vou dizer assim, abrir o leque para que você tivesse uma outra visão ou possibilidade quando se depara com esse texto aqui. Deixa eu ver, a gente aqui menciona Jesus e Luther vai enfatizar a humanidade de Jesus, já ficou isso claro quando você começa a observar no capítulo 1 e o capítulo 2, por exemplo, você vê que há uma apresentação de Jesus que dá ênfase à humanidade. Jesus é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, mas enquanto homem, ele não tem a natureza pecaminosa. Jesus é um homem jamais visto na face da terra. Ele foi alguém semelhante, vou dizer assim, a Adão e Eva antes da queda, ou seja, quando não tinha natureza pecaminosa. E Jesus, de fato, não tinha essa natureza pecaminosa, mas foi tentado de uma forma verdadeira, não era nada de teatro, não era tudo, nada assim ensaiado, fictício, foi tentado realmente e suportou, foi testado, passou no teste, foi aprovado por Deus, cumpriu a sua missão e não pecou. E pelo fato dele ser Deus, possibilita a salvação nossa, porque somente Deus pode salvar um homem. Se Jesus fosse um homem perfeito, completo, inclusive sem pecado, mas se ele não fosse plenamente Deus também, certamente ele não teria condição de nos salvar. Mas Jesus é o Deus homem, é o Deus que adentra no nosso universo, no nosso planeta, e dá realmente um real sentido à vida através da salvação oferecida por meio de sua pessoa. Em relação a Jesus, o escritor aos Hebreus, não me pergunte quem é que escreveu a carta aos Hebreus, mas certamente era um homem estudioso, conhecedor do Antigo Testamento, um hebreu ou judeu, portanto, mas ele diz que, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. A gente não pode dizer, por exemplo, que a gente vai ser tentado além das nossas forças, das nossas energias. Pelo contrário, Deus não vai realmente permitir que venha tentação sobre-humana, que a gente não tenha condição de suportar. Mas temos em Jesus realmente um modelo de pessoa obediente, alguém que decidiu abrir mão da sua própria glória, para que você tenha uma ideia. Ele estava lá na glória com Deus, e com o Espírito Santo, e ele deixa toda a sua glória para adentrar, assumir uma forma humana, sem pecado, que foi dito aqui, e poder viver entre nós. E João, Lucas, é verdade, vai dizer que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E por falar em verdade,
O próprio Jesus, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e nós devemos seguir a verdade. A verdade, nós entendemos que é a verdade registrada na Bíblia Sagrada, uma verdade escriturística. E eu penso que o Espírito Santo de Deus sempre vai sinalizar, apontar, instruir, incentivar as pessoas não procurar uma revelação que é na forma de profecia, revelação, visão, etc. e tal, fora das escrituras, mas entendendo que a Bíblia é um livro do Espírito Santo. O Espírito Santo, com certeza, vai sempre apontar, direcionar, nos conduzir à sua palavra, porque aqui é um instrumento do Espírito Santo. Ele aplica a palavra de Deus que foi revelada e está contida na Bíblia. Vamos avançar um pouco mais e vejamos aqui na parte final. Eu vou apenas colocar por uma questão de tempo para guardar no coração. O que a gente pode guardar antes de fechar essa EBD? Já passamos de 35 minutos e a gente precisa encerrar aqui. Certamente gostaria de continuar mais falando sobre a palavra de Deus e explorar, inclusive, muitos outros aspectos contidos no Evangelho de Lucas. Mas o tempo não nos permite, mas você pode deixar o seu comentário, que num tempo hábil a gente responde, ou melhor, a gente faz um vídeo tentando trazer luz ao assunto que será certamente objeto da nossa atenção, uma vez que você deixar algum comentário ou dúvida, que a gente vai, sim, sem dúvida alguma, atender. Para guardar no coração, diz assim: em um mundo que adora tantas personalidades carismáticas, nosso Deus nos ensina que ele fala aos que estão no anonimato, para deixar bem claro que a palavra é dele e nós somos apenas suas vozes. A gente precisa ter isso em mente aqui, ó. Nós somos apenas, opa, foi muito, acabou a palavra de Deus, deixar bem claro que a palavra é dele. Isso aqui, ó, a palavra é dele. Deixa eu destaquei aqui por amarela. Ok. A palavra é dele. A mensagem é de Deus. Todo pregador, todo professor de escola bíblica dominical, por exemplo, ele não tem uma mensagem própria. Ele não deve sequer falar dele mesmo. E é muito estranho quando as pessoas começam a falar do que ele fez, etc. E tal, mesmo sendo um instrumento de Deus, mas fala tanto dele, e deixa de falar a palavra. Tem gente que fala sobre a palavra de Deus, acerca da palavra de Deus, mas não fala a palavra. A gente tem que entender que a palavra é de Deus, a mensagem divina precisa ser comunicada de maneira fiel. A pessoa precisa ser leal à pessoa de Cristo Jesus, fiel às Escrituras e pregar tão somente a Bíblia Sagrada. Não é à toa que Paulo fala, prega a palavra. É isto que a gente aprende na Bíblia. Nós somos apenas o quê? Suas vozes. Nós somos instrumentos de Deus. E precisamos ser boca de Deus, trazendo não uma mensagem própria, mas a mensagem do Eterno. Na parte B, diz assim: o ensino de Jesus jamais soou como um cansativo ou monótono. Tem gente que até fala, a escola dominical é meio enfadonha, esse hino não tem mais graça, se reunir todo dia na igreja, ou todo domingo, melhor dizendo, não tem, enfim, nenhuma valia, serventia. Gente, quem age dessa maneira é que precisa, vou dizer, reavaliar a sua atitude, a sua postura diante de Deus, porque certamente a questão está com ela. Porque o ensino de Jesus, por exemplo, quando a gente vê Lucas falando, é um ensino cristalino, é um ensino puro, é um ensino realmente sem mescla, sem mistura, algo que é simples e profundo ao mesmo tempo.
algo maravilhoso. E certamente não vai se tornar, pelo menos para nós, como cansativo e tampouco monótono. Estudar não é algo frio, mecânico. Quem disse isso? Quando você estuda, você está se deparando com a palavra de Deus, está tentando compreendê-la da melhor forma possível para assimilar a sua própria vida e, por sua vez, transferir esse conhecimento adquirido da parte de Deus, da palavra de Deus, para outras pessoas, porque assim como você foi abençoado com a palavra de Deus, você precisa compartilhar a mesma. Você não pode jamais reter a palavra de Deus. E o autor vai dizer, deixa eu ver aqui, citar um versículo bíblico de Jeremias, vou tentar fazer o destaque aqui, deu certo, agora sim. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha? É isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus é como aquele martelo que fragmenta aquela rocha. E quando eu falo fragmenta, torna em vários pedacinhos pequenos. É isto que a palavra de Deus faz. É uma palavra que traz salvação e, ao mesmo tempo, fala sobre perdição. É uma palavra que mostra que a pessoa ela pode ser abençoada por Deus e que, sem Deus, a pessoa não é abençoada. E ela vai mostrar, assim, é que nem aquela faca de dois gumes, né? Os dois lados da mesma moeda, digamos assim. Para fim de conversa, eu vou apenas fazer o destaque desse texto aqui, que diz o seguinte: na nossa missão como Igreja de Jesus, nosso chamado é espelharmos e espalharmos o coração misericordioso de Jesus. Para que você possa entender, eu acho que é necessário que eu leia aqui de cima, né, para que você possa compreender melhor. Mais 2 minutinhos e já estou encerrando. Lembre-se de que não apenas a misericórdia, mas também a graça vai além da misericórdia. A misericórdia deu a Ruth um pouco de comida. A graça deu a ela um marido e um lar. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu a ele uma festa. A misericórdia fez com que o samaritano cuidasse dos ferimentos da vítima. A graça fez com que ele deixasse entre aspas, né? Vou colocar aqui aspas, não está aqui no texto, o cartão de crédito como pagamento pelos cuidados da vítima. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz. A graça soltou-o para o céu. A misericórdia nos perdoa, a graça nos corteja e nos desposa. É isto que nós temos aqui e que deixamos em destaque. E fala, então, nossa missão como Igreja de Jesus, nosso chamado é espelharmos e espalharmos o coração misericordioso de Jesus. Até a próxima lição de número 3 da nossa revista Compromisso.